região metropolitana de São Paulo engloba hoje, além da capital, mais 38 municípios. Todos os dias, os seus 18 milhões de habitantes fazem cerca de 30 milhões de viagens. Essas viagens são deslocamentos feitos em sua grande maioria de casa para o trabalho e para a escola, seja nos 270 quilômetros de linha dos trens metropolitanos, nos 58 quilômetros de metrô, nos quase 15 mil ônibus ou nos 6 milhões de automóveis particulares. Das 30 milhões de viagens realizadas, 10 milhões são a pé, 10 milhões de transporte coletivo e 10 milhões são realizadas por automóveis particulares. De manhã eu mostro um pouco para ir trabalhar. Eu, para ir trabalhar, uso ônibus. Ele usa metrô. De Santana, eu vou até o metrô a pé. A caminhada, metrô, entre o metrô aqui. Chego aqui, Piru, ônibus. Aí do metrô eu jogo em Santana, desço na Ana Rosa. Da Ana Rosa, vai para Consolação. Eu pego aqui o Paraíso, do Paraíso eu desço até a Sé. Da estação Sé, faço baldeação até o Paraíso, vou até o Brás. Do Brás eu pego o metrô, da Guilhermina à estação Sé. Da Sé eu vou até a Barra Funda. Barra Funda eu tomo o trem, vou até Itapevi. Fica mais fácil que eu pegar um ônibus até o centro e pegar outro ônibus até a Zona Leste. É rapidinho. Eu saio da minha casa, estou dentro da estação. Dá 2h30. E daí, ida 2h30 e volta 2h30. Dá 5 horas por dia. Eu saio da minha casa e venho para o escritório. Eu saio da minha casa, eu vou para a ginástica. Eu saio da minha casa, eu vou para um médico. Eu saio da minha casa, eu vou para a escola. Isso são deslocamentos para nós. 1/3, 30% desses deslocamentos é feito por automóvel particular. Os outros 30% estão se deslocando por transporte coletivo. Transporte coletivo aí é trem, é metrô, é perua legalizada, as vans, ônibus. E o restante dos 30% é feito a pé. Metade dos que andam de motorizados, né? Metade está andando de carro, metade no transporte coletivo. Isso é ruim. Sempre foi menor, se encontrou, com tendência de ultrapassar. Mais gente usando o carro do que transporte coletivo, o que é uma aberração. É insustentável, como costuma-se dizer hoje. Não dá para continuar com essa tendência porque não cabe. Na base do transporte individual você não resolve a circulação numa cidade, numa área urbana do tamanho de São Paulo. E antigamente não era. Sempre o transporte coletivo transportava muito mais pessoas do que de automóveis. E agora a situação está se revertendo, né? A cada pesquisa origem-destino, que é feita de 10 em 10 anos, o transporte coletivo vem perdendo a sua participação no atendimento das viagens. A pesquisa Origem Destino é realizada a cada 10 anos desde 1967 pelo metrô. Ela tem o objetivo de conhecer os desejos de viagem da população e é considerada um importante instrumento tanto para as atividades de planejamento urbano quanto para as de transporte na região metropolitana. O que faz uma pesquisa Origem Destino? Você vai domicílio por uma amostragem e pergunta para a família quais foram os deslocamentos que ela fez na última semana. E por último pergunta, e ontem, o que vocês fizeram? Qual o modo que você utilizou? Ônibus, metrô, carona, carro próprio, etc. Por que você foi se deslocar? É viagem de trabalho? É escola? É saúde? Você foi no médico? Você foi fazer compras? Então você tem o perfil também do porquê, né? Do motivo que a gente chama. E tem também a hora. Que horas que você fez isso? E você veio da onde, foi para onde? Enfim, você tem uma radiografia. Em 1967, 68% das viagens motorizadas eram realizadas por transporte coletivo, contra 32% que usavam transporte individual. Em 77, o transporte coletivo passou para 61% e o automóvel para 39%. Em 87, essa diferença continuou caindo, até que em 1997, essa relação se igualou, metade transporte coletivo, metade transporte individual. O crescimento de São Paulo nas últimas décadas foi acompanhado pelo fenômeno da motorização. Cada vez mais as pessoas têm e utilizam carros para se deslocar. Somente na cidade de São Paulo, são mais de 5 milhões de veículos que, além de provocar congestionamentos diários e altos índices de poluição, aumentam a degradação nas áreas centrais da cidade. Vários elementos contribuíram para isso, né? Desde a noção na população que quem tem automóvel é um vencedor e quem anda de transporte coletivo é um perdedor, porque a indústria automobilística, produzindo tantos automóveis, acabou criando facilidades muito grandes
de acesso ao automóvel. Então, com isso, as classes de menor renda também puderam comprar seus automóveis. Hoje, a cidade de São Paulo, ela, com 10 milhões e 700 mil habitantes, ela tem 5 milhões, né, de carros particulares, né? Ou seja, nós temos um carro para cada 2 habitantes. E o desejo, na verdade, da população, tá, é ter o seu carro particular. É um sonho de consumo, Só que a cidade, com isso, né, o nosso trânsito aí está um nó. De um modo geral, o automóvel ainda é o meio de transporte que dá mais vantagens a quem utiliza. Ele é mais rápido, ele é mais confortável, ele só tem o inconveniente que precisa ter dinheiro para comprar, né? Mas aqueles que podem comprar, geralmente adquirem e usam. E ao usar, eles aumentam o congestionamento, mas o congestionamento que ele provoca individualmente é distribuído entre todos os outros que estão andando. O congestionamento da cidade tem aumentado permanentemente. Se torna cada vez mais difícil deslocar na cidade. Isso é uma situação que está chegando já numa condição limite, o que permite dizer que nas décadas futuras certamente vai haver alguma grande mudança na maneira de se deslocar da cidade. Todo o movimento pendular, de ida e vinda, do cotidiano, você vai e volta para o trabalho, todo dia, vai e volta. Você tem que fazer de transporte de massa. Você não tem que ficar dirigindo o carro para isso. Por quê? No transporte de massa, transporte coletivo, você economiza, você pode fazer uma leitura nesse trajeto, você pode, enfim, fazer outra coisa que ficar no trânsito gastando um espaço enorme, gastando recursos em combustível, poluição, etc. No final do século XIX, São Paulo era uma pequena cidade que começava a crescer em virtude da imigração e da lavoura do café. Em 1890, a população era de aproximadamente 130 mil habitantes. Já na virada do século, esse número passou para 240 mil. Com um crescimento cada vez mais acelerado, a cidade começou a estruturar o seu sistema de transporte. Em 1872, a Companhia Carris de Ferro de São Paulo inaugura a primeira linha de bondes puxados a burro. Em 7 de maio de 1900, começa a operar a primeira linha de bonde elétrico, que ligava o Largo São Bento à Barra Funda. Ela era operada pela São Paulo Railway Light and Power Company, que recebeu da prefeitura a concessão para organizar, construir e gerenciar as linhas de bonde por 40 anos. Para falar de transporte coletivo, acho que a gente tem que fazer um passeio aí no século passado, para entender até as mudanças que ocorreram na cidade. Em 1900, se inaugurou a primeira linha de bonde aqui na cidade de São Paulo, Barra Funda Centro. O sistema de bonde teve uma expansão muito rápida, e também como a expansão da cidade ocorria, né? E o bonde acompanhou, muitas vezes se antecipou até, provocando reurbanização e tudo mais. Praticamente todo mundo andava de bonde. Tinha bonde para casamento, bonde para ir ao teatro, bonde para ir para o trabalho, bonde para levar mercadoria, bonde para tudo. Quem naquela época imaginasse o futuro da cidade julgaria que esse sistema permaneceria sempre, né? Mas 1930 foi o apogeu. Daí foi adiante e começou a declinar. E com a crise da guerra, o sistema de bonde praticamente entrou em colapso. A última linha era ali pelas vias de Ibirapuera, e o prefeito da época, Faria Lima, mandou tirar porque dizia que não representava mais o progresso da cidade, e o sistema de ônibus ainda não tinha substituído o sistema de bonde. Em volta de 1920 já tinha ônibus que operavam, só que eram considerados veículos de luxo, não era um transporte para todo mundo. Então isso foi um período muito difícil aqui em São Paulo. Eu tinha pau de arara fazendo transporte urbano, eram caminhões em que as pessoas subiam por uma escada, na caçamba do caminhão, em substituição aos bondes que deixaram de existir e aos ônibus que ainda não existiam o suficiente, né? Os primeiros ônibus surgiram nos anos 20, como uma alternativa em relação ao bonde. Nos anos 30, São Paulo atingia 1 milhão de habitantes e começava a se tornar um centro urbano consolidado. O sistema de bondes já não atendia a demanda, que crescia rapidamente devido às limitações de rede, energia e investimentos. Nos anos 40, a frota de ônibus superava os 1.000 veículos, espalhados por 90 linhas. Foi nesse cenário que nasceu a CMTC.
Em 1946, o então prefeito de São Paulo, Abraão Ribeiro, autoriza a criação de uma empresa responsável pelo transporte público na cidade, a CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos. Ela incorporou os bondes da Light e, durante os anos 50, passou a operar mais de 80% da frota de ônibus e trólebus da cidade. A concessão da Light, na época, praticamente foi sendo passada gradativamente para a CMTC. Ela teve a capacidade e vamos dizer, a atribuição de operacionalizar todo o transporte coletivo na cidade de São Paulo. Foi uma empresa, inclusive, que desenvolveu tecnologia no Brasil. Ela, como empresa, chegava praticamente a fabricar ônibus. A CMTC era uma operadora, uma grande operadora. Tinha 3.500 ônibus, 500 trólebus. São 3.000 ônibus diesel. Então, é uma frota significativa. Um terço do sistema de São Paulo operado pela CMTC, uma empresa pública, que além de operadora, ela tinha um papel que trazia menos conflito com o transporte, que ela operava linhas tidas como deficitárias, linhas ruins, do seu ponto de vista econômico. Ela fazia esse papel também. Além de ela ser reguladora, então quando uma empresa entrava em greve, ela sempre não tinha condição de suprir uma empresa particular. Ninguém se controla a si própria. Quem é que fiscaliza a si próprio? Então a CMTC fiscalizava as empresas privadas, mas não fiscalizava a si própria, a operação. Então a pior operação naquele tempo era da própria CMTC, porque não tinha fiscalização. E o poder público operava uma empresa, então ele tinha muito mais contato com o custo real do transporte do que hoje. Então, isso requer um desempenho do sistema de gestão e de controle do poder público maior do que o da época. Então, quando você é operador, é diferente. Mas o outro problema é essa coisa de ser interferência da política numa área que é uma área de produção, né? Uma empresa grande, pesada, descontinuidade administrativa. Cada prefeito mudava toda a diretoria. Chega o prefeito, troca a diretoria, troca alguns técnicos, aí desmantela. E quando está começando a ajeitar, vem outro prefeito e desmantela tudo. Nenhuma empresa sobrevive desse jeito, né? No fim da administração do Jânio, a CMTC estava totalmente sucateada. No início dos anos 90, a CMTC já vinha apresentando fragilidades e exigia altos investimentos para uma total reformulação do perfil da frota e um aumento considerável da quantidade de ônibus em circulação. A Prefeitura então decidiu por encerrar as atividades operacionais da antiga CMTC, através da privatização de toda a operação dos 2.700 ônibus e da redução do quadro de pessoal de 27.000 para cerca de 1.200 empregados. Assim nascia a SP Trans, São Paulo Transportes S.A. Todo esse papel de gestão que existe hoje, a São Paulo Transportes, hoje estava dentro da CMTC. 30% do sistema era dela. Mas como ela rodava com no máximo 60% da frota, uma parte do sistema vivia permanentemente em caos. Ela não tinha capacidade mais financeira nem técnica. A passagem da SP Trans foi já para privatizar a operação. Foi um processo bastante rápido, que as garagens foram alugadas, a frota foi alugada, os empregados foram, uma grande parte, reaproveitados pelo quem passou a operar, quem ganhou a licitação. Aí por um período curto, até que eles processassem a compra do veículo. Desde a sua implantação em São Paulo, o ônibus tem uma característica peculiar em relação às outras grandes metrópoles. Ele cumpre o papel de um transporte estruturador. A cidade cresceu acostumada com os ônibus que sempre operaram em corredores de muita demanda e com trajetos longos. Um outro problema é que os ônibus circulam no mesmo espaço que os automóveis. E com a crescente motorização e congestionamentos cada vez maiores, a velocidade fica comprometida. Hoje em São Paulo circulam cerca de 15.000 ônibus, distribuídos em 1.200 linhas que transportam diariamente 5,5 milhões de passageiros. Vai daqui do terminal Princesa Isabel até o Jardim Miriam, passando pela Estação da Luz. Na roda a gente desce e pega Topado. Brigadeiro Tobias. Aí São João. 9 de julho. E pega Domingos de Moraes. Avenida Brasil. E depois pega Senador Queiroz. Eu moro no Vista Alegre. Aí eu pego a perua de lá, que é o Princesa. Salto no Terminal Cachoeirinha. Terminal Cachoeirinha, pego o outro que me deixa lá, na Lapa. Isso dá 1 hora e às vezes é 1h15, 1h20. Pego Melissa Maria, desço na Cachoeirinha e tomo outro até Barra. Tem dia que dá uns 40, 45 minutos. Eu uso
cruzo a linha quando eu vou pro médico, né? Aí eu vou pra Lapa, pego o ônibus na Terminal Cachoeirinha e pego o outro que eu vou pra Lapa. Tem dia que a condição tá ótima, mas tem dia que, sinceramente, tá péssima. O ônibus vai cheio, sempre vai cheio. Sempre vai cheio, dependendo do horário ele vai sempre ter. Eu viajo de manhã, eu vou de manhã fazer fisioterapia, agora mesmo estou vindo do médico. O pico da tarde aqui vai ter um maior número de passageiros para voltar para casa, então aí a saída dos carros aqui se torna bem intenso, entendeu? Se torna de 10, de 5 a 10, de 5 a 10, 5 a 10, né? O máximo estribulando 10 minutos. O certo seria de 7 a 10, né? Aí o entre-pico fica de 15 a 20 minutos. Às vezes eu estou com um horário para soltar, por exemplo, um horário para soltar 6 e 10, o carro só sai a 18, 17, devido ao atraso do mesmo, devido ter pegado o trânsito. O atraso, que eu falei para você, devido ao trânsito, congestionamento de trânsito. Hoje o sistema de ônibus está numa situação difícil. Precisa melhorar a qualidade, ele não pode aumentar a tarifa, porque a maior parte da clientela não tem poder aquisitivo. As condições da cidade são desfavoráveis ao desempenho do ônibus, mas ao mesmo tempo a cidade precisa do ônibus, porque é o único sistema que leva as pessoas para todos os lugares. O trem não pode levar, o metrô, a rede ainda é muito restrita, o automóvel é só para os 25% da população que pode comprar. E o ônibus não, o ônibus é universal, é para todo mundo. E nesse aspecto ele vai ter uma sobrevida. A cidade precisa dele para funcionar. A velocidade média do sistema é extremamente baixa. O desempenho operacional do sistema é muito baixo por conta da cidade não estar adaptada. Por um lado, não tem um sistema estrutural ferroviário, ou metro ferroviário, e por outro, os eixos estruturais não estão adaptados sequer para o ônibus. Todos os eixos estruturais deveriam estar cobertos por um transporte mais estrutural, de transporte de massa, né, de alta capacidade. Metrô, ferrovia. E aí o ônibus entraria como um suporte, como um sistema alimentador, um sistema complementar. Mas como a gente não tem essa estrutura, o ônibus hoje ele cumpre o papel também de estrutural. Atualmente nós temos 15 mil veículos no sistema. Então nós estamos organizando a cidade de São Paulo em 8 áreas. Em cada área você tem uma rede, né, um viário específico que articula o sistema de transporte. Esses 15 mil ônibus, eles transportam por dia na cidade de São Paulo em torno de 5 milhões e meio de passageiros. A maior frota de ônibus sobre pneus no mundo é a cidade de São Paulo. Isso é ruim, porque devia ser sobre trilho, né? E a quantidade de linhas de metrô é muito pequena. Um outro problema enfrentado pelos ônibus é o transporte clandestino. No início dos anos 90, o sistema de ônibus em São Paulo transportava em média 7 milhões de passageiros por dia. Com a entrada dos ônibus clandestinos e depois das chamadas lotações, o sistema passou a transportar menos de 4 milhões em 2000. Hoje, os clandestinos passam por um processo de regulamentação e, aos poucos, estão sendo colocados dentro do sistema. Com o desemprego da crise econômica que o Brasil vem passando já há décadas, né, muita gente passou para o setor de transporte, que o setor de transporte é uma coisa que o investimento é baixo. O cara compra uma van, um micro-ônibus velho, custa pouco. Um operário, por exemplo, metalúrgico, que tinha 15 anos de empresa, foi demitido, o que ele tirou de fundo de garantia e indenização dava para comprar uma Kombi e jogar no transporte. Que o transporte ele tem uma rentabilidade boa, porque primeiro que você recebe cash. E é aquela coisa do dinheiro à vista todo dia, né? Ninguém paga transporte com cheque, né? Então, quando entra papel, é receita antecipada, né? É um mercado que só existiu pela deficiência das empresas, que não estavam atendendo bem a população. Como o pirueiro não tinha que cumprir itinerário, ele é mais rápido. As pessoas que preferem a perua, um dos motivos é a questão da velocidade. Porque é mais rápido, é seguro também, tem seguro. E também não tem ônibus, né? Por isso que prefere. Não tem outra alternativa, se não tiver lotação. Táxi é R$20 até lá em cima. Nós é só em 70, rapidinho, 5 minutos, 10 minutos máximo. Todo mundo tá em casa em 10 minutos, não tá não, pessoal? Aí, ó.
todo mundo está em 10 minutos em casa. Agora com esse sistema aí da prefeitura aí, a gente está mais ou menos 1h30, 1h40 minutos mais ou menos, todo dia. Porque não tem ônibus, né, cara? Colocou lotação, lotação é um número limitado de pessoas. O pessoal leva o pessoal igual sardinha aí dentro, não tem como. Você tem que esperar 5, 6 lotação para você poder entrar. Antes era ônibus, né? Agora eles colocaram essas peruas, né? E pra gente ficou muito ruim isso daí, porque tanto demora como vai muito cheio. Eu acho que é pouca perua para muita gente, né? Então tá meio complicado. O povo está contente. Alguns que reclamam, isso aqui o povo sempre reclamou mesmo. Perua em São Paulo não funciona. Normal aumenta o trânsito, a condição de trânsito aumenta, fica mais difícil para você vir. Essas filas é normal, uma hora dessa na hora do russo, né? Em todo o Brasil tem fila. Tá ruim, cara. Tem que botar uns ônibus para poder melhorar e a situação tá aí, ó. Filma a fila para você ver o estado que tá isso aí, cara. É todo dia. Você sai 6 horas aí, ó. Que horas são? Pra que eu vou chegar em casa? 9 horas da noite. Um outro modo de transporte muito utilizado pela população é o trem metropolitano. Hoje eles são operados pela CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Constituída em 1992, ela é formada por 6 linhas, num total de 270 quilômetros, distribuídos em 92 estações. Os trens vêm dos locais mais distantes da região metropolitana, passando por 22 dos 39 municípios que a compõem. Atualmente, eles transportam cerca de 1 milhão de passageiros por dia. A linha A, que vem lá da região de Jundiaí, Francisco Morato, ela passa pelo centro da cidade ali na Estação da Luz, depois ela desce, lá, depois do Brás, ela desce lá para a linha D de Dado, que vai lá para Santo André, Mauá, São Caetano. Que linha é essa? É a antiga Santo Jundiaí. É a linha que fazia esse traçado. E, aliás, existe até hoje. Só que no trecho de Rio Grande da Serra até Francisco Morato, é da CPTM. Se você pega aquelas que vêm de oeste, lá de Itapevi, Carapicuíba, Osasco, Jandira, é a antiga Sorocabana. Então, a CPTM também é herança da antiga Sorocabana. As que vêm do lado do Rio de Janeiro, da Zona Leste, é a antiga Central do Brasil. Desse caldeirão todo de culturas, de diversas composições das antigas companhias de trem, surgiu a CPTM em 1992. A ferrovia em São Paulo data do final do século XIX e tem sua origem ligada ao café. A São Paulo Railway, construída pelos ingleses, foi inaugurada em 1867, ligando Santos a Jundiaí. Ela foi de vital importância para a economia paulista, já que era a única ligação para o Porto de Santos e, portanto, passagem obrigatória para todas as outras ferrovias. Em 1875, era inaugurada a Estrada de Ferro Sorocabana, ferrovia que articulou praticamente todo o oeste do estado, tanto para transporte de passageiros de longo percurso como de carga. No final dos anos 20, a Sorocabana já chegava aos estados do Mato Grosso e Paraná. Outra ferrovia responsável pela atual malha da CPTM é a Estrada de Ferro Central do Brasil, construída por cafeicultores em 1850, no eixo centro-leste do estado. Ela servia todo o Vale do Paraíba e, por muitos anos, foi a única ligação de São Paulo com Minas Gerais e Rio de Janeiro. A partir dos anos 50, com a queda nas exportações de café e a valorização do transporte rodoviário, as ferrovias lentamente entraram em desuso. Aos poucos, as linhas começaram a ser engolidas pelo crescimento da área urbana e, a partir dos anos 60, começaram a transportar passageiros. A origem da ferrovia é carga. Então ela sempre foi carga no mundo todo. E, em função dos adensamentos populacionais, é que ela passou a prestar um serviço de passageiro. As ferrovias passaram a fazer o transporte suburbano numa malha de carga. Então existia uma malha ferroviária, que é a que existe hoje, e atendiam as pessoas no ir e vir ao trabalho, no lazer, nas compras, enfim, atendia a população. Só que a metrópole, a região metropolitana, foi crescendo e foi gerando demandas. E por essa demanda crescente, criou uma divisão de subúrbio. Essa é a razão da gente ter estações tão diferentes, estações não concebidas com o conceito de trem metropolitano de alta demanda. Essa é a razão histórica. A gente mora aqui em Franco da Rocha. A gente pega um ônibus até aqui a estação e pega o trem, vou até a Barra Funda, da Barra Funda pega o metrô
e vou fazendo baldeação até chegar à estação Consolação. De trem é o único que não tem um horário específico para passar. Eles às vezes passam horário antes ou horário depois, entendeu? Eu moro no Lago Azul Alto, Franco da Rocha, né? Pego o ônibus, né? São 15, 20 minutos para chegar aqui na estação de trem, né? Aí eu pego o trem e vou ao meu destino até a Lapa, né? Só horário de pico, que é a parte da manhã, que vai bem lotado, né? Vai explodindo e o pessoal vai um aperto muito terrível. Voltando da Lapa para cá, de 5 horas até 6h30 também é horrível o transporte. Moro em Itaí Paulista, trabalho no bairro de Limão, pego o trem de Itaí até aqui o Brás, desço aqui no Brás, pego outro para Barra Funda. Na Barra Funda eu pego uma perua, o final ônibus até o bairro de Limão. Eu tenho uma rede ferroviária muito extensa, bastante aderente ao desenvolvimento urbano, porque foi feita em torno dela, ela é uma coisa que data do começo do século passado, ou ela cobre, ou ela é adjacente às áreas mais densas da região metropolitana. Serve 22 municípios. Os trens têm uma função muito importante, que é de fazer mais longas distâncias. Hoje, em média, o passageiro do metrô, nós temos pesquisa, ele anda em torno de 6 quilômetros em média. Enquanto que as linhas da CPTM, o usuário anda em média 22 quilômetros. A CPTM traz de mais longe, portanto eu tenho usuários que permanecem mais tempo no trem para trazê-los para as regiões onde tem mais emprego ou onde eles vão ter conexões com outros sistemas. Eu moro em Santo André, pego o trem no Prefeito Saladino para vir trabalhar, vou para a República. Trabalho no edifício Itália. Eu moro em Mauá, trabalho em Ipiranga. De lá para aqui eu pego o trem, aí eu desço em Mauá, e de Mauá eu pego o ônibus para minha casa. Moro em Franco da Rocha e trabalho em São Paulo. Total de viagem, no máximo 1h30. Eu moro na Vila São Benedito, pego o ônibus até a estação, leva no máximo 10 minutos, né? Aí eu pego o trem às 5h30 da manhã, super lotado, e vou até a Estação da Luz, são mais 45 minutos. Eu moro nos prédios CDHU, em Perus. Nossa, de manhã para você pegar o trem você não consegue subir, e lotado. À tarde para voltar para casa do mesmo jeito, 6 horas da tarde. Se o trem for em 5 minutos, ainda passa lotado. Se colocar um em 3 minutos como o metrô, eu acho que continua lotado do mesmo jeito, porque é jeito demais no Francisco Morato. Uma coisa interessante para se discutir, muitas vezes nos perguntam isso, quando que um trem é um trem suburbano, quando que é um metrô, qual a diferença? O metrô é um trem urbano, mas aí tem algumas diferenças, por isso que não dá para chamar de trem. O trem metropolitano, ele atinge a locais mais distantes da cidade, poucas estações, a distância entre estações é relativamente grandes, né, bem maior do que o metrô. Em via de regra, uma estação de metrô da outra tem uma distância de 1 quilômetro. No caso de trem, você tem estações de 3, 4, até 8 quilômetros de distância. Então, como as distâncias são maiores, o trem ele pode acelerar mais lentamente, pega a velocidade máxima de 80 a 90 km por hora, anda lá os seus 3, 4 km e depois começa a frear. Enquanto que o metrô ele tem que ter um torque forte, ele tem que dar uma arrancada, porque é só 1 km, ele acelera rapidamente e para. Na virada da década de 70, São Paulo atingiu uma população de 7 milhões de habitantes, deixando de ser uma cidade grande para se tornar uma das maiores aglomerações urbanas do mundo. A cidade passava também por uma crise de crescimento, pois o sistema de transporte formado por ônibus e bonde tinha sua capacidade esgotada e estava à beira do colapso. Em 1966, o prefeito Faria Lima dá início aos estudos para o planejamento do metrô. Em 1968, é fundada a Companhia do Metropolitano de São Paulo. O metrô começou em 68, tem agora 35 anos, e a primeira linha começou há 28 anos atrás, por volta de 74, a linha Norte-Sul. Foi muito criticado na época, dizia-se que o metrô estava servindo só uma elite, que era classe A, classe B. O primeiro era um trecho só que vinha de Xambaquara até Paraíso. Começou operando experimentalmente até Praça da Árvore, não levava ninguém. Os jornais diziam, não liga nada, coisa nenhuma, essas coisas. Mas era a forma de tanto
o pessoal do metrô se habituar com o sistema que era novo, quanto a população também. Se habituar com o bilhete, se habituar com a integração. O metrô começou com uma empresa municipal e um investimento grande da União. Na verdade, ele começou majoritariamente municipal, tá? Mas também com participação da União, né, a fundo perdido, né, e do Estado. A maior parte do capital foi colocado pela Prefeitura. Então, ele era uma empresa municipal nesse aspecto. A Prefeitura tinha o controle maior na empresa. Depois, na impossibilidade de continuar colocando capital na mesma proporção, houve o entendimento de passar para o Estado, para que o Estado passasse a colocar mais capital. E só o Estado continuou investindo. Aí inverteu. O Estado passou a ser o majoritário. E hoje o Estado tem 99% das ações do metrô. Mas acontece que a partir daí, nem o município, nem a União passou a dar apoio ao metrô. Ficou praticamente por conta do Estado. E o Estado sozinho não consegue fazer uma expansão rápida. A primeira linha a ser construída foi a Azul, que começou a operar em 1974, que liga hoje o Jabaquara, na Zona Sul, ao Tucuruvi, na Zona Norte. A segunda linha a ser construída foi a Vermelha, que começou a operar em 1979, mas só em 1988 passou a fazer o traçado da Barra Funda até Itaquera. A linha verde, que percorre a Avenida Paulista, começou a operar em 1991 e hoje funciona com 8 estações, que vão da Vila Madalena até Ana Rosa. Em 2002, o metrô entregou o primeiro trecho da linha Lilás, que tem 6 estações, ligando Capão Redondo ao Largo 13. O metrô é um sistema que é um transporte rápido por projeto, né? Um sistema que carrega muita gente, né? Ele tem distâncias relativamente curtas em estações. Os trens têm uma aceleração muito elevada, então ele acelera rapidamente, atinge a velocidade máxima e logo em seguida ele já está entrando em frenagem para parar na nova estação. E isso se chama, tecnicamente, o sistema de transporte rápido de massas. Quer dizer, grandes volumes, rapidamente, vindo dos congestionamentos, as duas coisas são essenciais. A capacidade de uma linha de metrô é 10 vezes a capacidade de uma linha de ônibus. O pessoal diz é caro. É caro, mas é uma coisa eficiente, é uma coisa necessária. Tem um sistema operacional de controle, né, de tráfego que permite que de minuto e meio passam. É isso que dá 1 milhão de pessoas por linha. O sistema de controle de trens, ele controla a movimentação dos trens e faz com que essa movimentação seja a mais regular possível. O que significa isso? O intervalo entre os trens constante. A velocidade dos trens, de circulação dos trens, de um trecho a outro da via, constante e a maior possível. Então o sistema faz isso. Ele otimiza a circulação do trem. Então ele regula o tempo de parada do trem numa estação, tudo automaticamente, hein? Ele regula o tempo de percurso de uma estação para outra. Como é que ele faz isso? Ele mexe com a velocidade do trem. Então o computador controla toda a circulação dos trens e verifica, por exemplo, que tem um trem atrasado. O que ele faz? Ele automaticamente diminui um pouco o tempo de parada, o tempo de porta aberta desse trem numa estação e aumenta a velocidade dele. Esse é o sistema automático. O que ele faz? Ele faz o trem acelerar mais em relação aos demais trens, o que nós chamamos de carrossel. Então o sistema precisa ser muito complexo para conseguir controlar os trens num intervalo regular de um para outro. O metrô, ele praticamente funciona todo automático. O condutor que está lá dentro, ele só está ali para alguma emergência. Se necessário for, ele interfere. Senão, tudo é comandado pela Central de Controle Operacional. Eu trabalho de boy, só boy, trabalho na rua. Uso direto o metrô, porque até pela facilidade, é mais fácil pegar o metrô mais rápido do que pegar o ônibus. Né? Se pegar o ônibus demora mais, tem mais trânsito. Já o metrô é mais fácil. Se eu pego o metrô, um exemplo assim, às vezes eu preciso ir, como agora eu preciso ir pro Tatuapé, ou na Vila Carrão. E eu tô vindo de Pinheiros. Eu pego o ônibus,
vem até a Paulista, da Paulista eu pego um metrô, fica mais fácil que eu pegar um ônibus até o centro e pegar outro ônibus até a Zona Leste. Da Zona Leste eu vou pra Zona Norte. Ou seja, do metrô de lá eu pego o metrô direto, vou até o Sé, da Sé eu pego o Tucuruvi, volto pra linha azul. Na verdade eu fico o dia todo no metrô, não tem um dia que eu não tô dentro do metrô, sempre eu tô dentro do metrô. Trabalho com ele, porque eu sem ele não vou trabalhar. Eu pego às 11 horas, no horário das 11, 11h30 mais ou menos, e na volta a partir das 8. Zona Leste, direção Zona Sul, Leste e Sul. Corinthians, Itaquera até Vila Mariana, Santa Cruz. Do Tucuruvi até aqui eu demoro o máximo 25, 30 minutos e olha lá se demorar. De Santana até Ana Rosa, em média 20 minutos. Se eu tivesse que tomar um ônibus para ir até lá, é 1 hora no mínimo, porque é longe. O metrô chega a operar hoje com 101 segundos de intervalo programado. Na hora pico você joga 1 minuto e meio headway, que eles chamam a distância entre dois comboios. Por exemplo, a linha leste, que é a linha nossa mais carregada, nós temos conseguido este ano 110 segundos de intervalo real no mês, intervalo médio. Isso só é possível se você tem uma boa manutenção. Até meia-noite você tem a transferência na Praça da Sé. Depois desse horário, o trem continua rodando e podemos dizer que o trem para em Itaquera a 1 hora da manhã, em Barra Funda a 1 hora da manhã, em Jabaquara e em Tucuruvi a 1 da manhã. Então é o último horário que o trem para nas pontas. Imediatamente após a parada do trem, a 1 da manhã a via é liberada para manutenção. É desenergizado o trecho que vai ser feita a manutenção e as equipes de manutenção entram para fazer a manutenção da via permanente. E a manutenção do metrô é uma manutenção programada, a história dela, ela iniciou baseada na filosofia de manutenção da aviação. O princípio da aviação é que você tem que ter a manutenção antes que o defeito ocorra. E o conceito de manutenção é bastante forte, muita coisa é desenvolvida aqui dentro, muitas técnicas modernas são utilizadas aqui na manutenção do metrô. Considerado o melhor e mais eficiente transporte de massa, o metrô de São Paulo transporta diariamente cerca de 2.600.000 pessoas, com uma rede de apenas 58 quilômetros. Os técnicos do metrô também se preocupam com o usuário. Além de oferecer um serviço rápido e eficiente, o metrô de São Paulo é referência mundial em limpeza e qualidade. O reconhecimento disso está na excelente avaliação por seus usuários. Na última pesquisa realizada pela ANTP, Associação Nacional dos Transportes Públicos, o metrô recebeu 91 pontos positivos em uma escala de 0 a 100. É interessante que hoje a gente tem uma pesquisa que mostra que 19% dos usuários do metrô é de classe B mais para A. Tem muita gente que, de uma forma inteligente, já deixa o carro em casa e vai de metrô. Um outro dado interessante é que 53% dos usuários de metrô, mais da metade, tem carro na família. Então já tem o carro, está deixando o carro em casa. Mas o metrô também, ele tem um perfil hoje da classe mais favorecida até a menos favorecida, classe D até a classe A. Nós acostumamos o nosso usuário, ao longo de 29 anos de operação, a estação limpa, nenhum vandalismo, empregados uniformizados, empregados atenciosos. O nosso trem da linha 1 tem 30 anos. E ele está excepcionalmente bem conservado, bem mantido, bem cuidado. Esse é um diferencial nosso. Por exemplo, limpeza. Limpeza ele é imbatível. O metrô é um dos mais limpos do mundo. E isso é uma coisa importante. Você vê que o comportamento do cidadão de respeito ao metrô é muito grande. O pessoal usa o metrô porque até a estação do metrô eu vou de carro. Aí larga o carro lá e vem de metrô. Porque não compensa vir de ônibus, nem de carro. O trânsito não flui. O trânsito, batidas, assaltos, né? Eu sei que o metrô é bom porque eu uso. Uso e é confortável.
E há uma certa educação dentro do metrô. É um transporte rápido, eu acho seguro mais do que ônibus e acho que tem policiamento, mesmo fora das estações. Eu prefiro andar de metrô porque é muito mais rápido, é mais fácil para sentar. Bom, a chance de sentar é bem mais fácil no metrô do que no ônibus. O ônibus eu sempre vou de pé, né? Se você for pegar e dar tudo certinho como dá o metrô, aí tudo bem. Mas os ônibus não dá tudo certo. Você desce na estação, o único máximo que você espera é 3, 4 minutos já está passando o trem, o metrô. Pra mim é excelente, ótimo. Não tem nem que reclamar, né? Aqui a gente não tem que reclamar. São Paulo é uma das maiores aglomerações urbanas do mundo, mas o seu sistema de transporte enfrenta muitas dificuldades para funcionar, desde o crescimento desordenado das últimas décadas até a falta de financiamentos e confrontos políticos. Mas como deveria funcionar este sistema? Que papel cada modo de transporte deve cumprir? Qual a missão do sistema de transportes que atende a cidade? Um bom sistema de transportes deve assegurar a coesão da aglomeração urbana como um todo, vencer as suas barreiras porventura ali existentes, né? E diminuir ao máximo a diferenciação da qualidade do meio ambiente, né? Porque é assim que ele vai funcionar com máxima eficiência. O sistema de transporte, ele só funciona em base de uma hierarquia. Você tem um sistema de transporte de massa, que seria a mais alta hierarquia, formada pelo trem e metrô. Depois você tem uma rede de média capacidade, onde você tem o pré-metrô, metrô leve, você tem o ônibus articulado, andando em canaleta, em via exclusiva, com sinalização preferencial. E depois, então, você tem o sistema alimentador. O sistema alimentador, o que é? São os ônibus comuns, né? E você tem também todo esse trabalho agora das vans. Você tem a capilaridade do sistema lá na ponta, na periferia, muitas vezes com viário acanhado, com viário de terra, com valetas, com lombadas, ruas estreitas, ou com declives ou aclives muito fortes, que você tem que ter carros de pequeno porte. Ou então porque a demanda também é pequena. Então essa capilaridade, ela deve ser servida por linhas que a gente chama de alimentadoras, que vão cair em regiões estruturais, mais estruturadas, são corredores, ou então linhas em avenidas. Por sua vez, os ônibus alimentam o sistema métrico ferroviário, né? Que aí você tem o peso também do sistema metroviário, que chega à capacidade de até 90 mil passageiros por hora. A primeira integração foi de apenas 2 linhas, uma no Jabaquara, outra no Paraíso, depois a gente fez mais uma terceira, quase que para experimentar se essa ligação de ônibus com o metrô ia dar certo. O metrô chegou até o centro da cidade, depois chegou até Santana, e se começou a fazer a integração de uma forma muito mais maciça. Até porque para o ônibus, à medida que não precisava andar no congestionamento, era vantajoso. Ele operava as áreas mais livres e o metrô levava na área mais congestionada. Os ônibus, hoje, eles alimentam o metrô. Pra você ter uma ideia, 70% dos passageiros do metrô chegam ao nosso sistema por ônibus ou por peruas. O metrô ele é estruturador e os ônibus são os alimentadores, né? Na verdade, para nós termos uma boa mobilidade, né, na cidade, nós precisamos ter a integração desses sistemas todos, né, na cidade. A integração de tomar mais de um ônibus, de fazer transbordo, de chegar a outras áreas da cidade sem pagar 2 ou 3 tarifas de ônibus, né? Isso melhora muito para o trabalhador, porque o trabalhador, quando não tem uma integração do sistema, ele tem uma área bem limitada onde pode buscar trabalho. Onde pegou 2 ônibus, de repente o custo do transporte já vai quase o salário dele. O transporte coletivo é considerado pelos técnicos como a grande solução para o caos que a cidade de São Paulo vive. É preciso reverter a tendência da motorização, aumentar a mobilidade dentro da cidade e melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. Em 2004 terão início as obras da linha amarela do metrô, projetada há mais de 20 anos e que vai servir uma região da cidade muito afetada pelos congestionamentos. A linha 4 é uma linha muito importante. Ela vem lá da Vila Sônia e no futuro ela vai até Taboão da Serra. Mas ela vai sair nesse primeiro momento da Vila Sônia,
depois ela vai passar debaixo da Francisco Morato até encontrar-se com o Rio Pinheiros. Ali no Rio Pinheiros, um pouco antes, vai ter uma estação chamada Butantã, que é para já captar todas as integrações que vêm da USP, que vem ali da Francisco Morato. Quem vier na superfície pode parar ali. Em cima do Rio Pinheiros tem uma estação, que vai ser estação de fazer já o casamento aí com a linha C. Aí depois ela continua por baixo da Rebouças, vem subindo, subindo, até chegar aqui em cima no Espigão da Paulista, quando então ela vai fazer a integração com a linha da Paulista, na estação Consolação. Aí ela desce a Rua da Consolação e vai ao encontro da Praça da República, lá embaixo, onde ela vai fazer a integração com a linha leste-oeste, a linha vermelha. Aí ela continua Ipiranga, Rio Branco, e vai em direção da Casper Libero até encontrar com a Estação da Luz, fazendo a integração lá com a linha Norte-Sul. Então é uma linha da integração. A linha 2, que é a continuidade dessa linha aqui, a linha 2 verde, a continuidade de Ana Rosa até o Sacomã, tá? São 4 estações. Essa é uma linha também que é prioridade e está aguardando obtenção de recursos. E a linha 5 também, que é a outra prioridade, né, de completar essa linha. Né? Aproximadamente 12 quilômetros de linha, né, de lá do Largo 13, né, até Santa Cruz, pelo menos, né, nessa primeira fase. Então, a expectativa nossa é que a gente possa ter aí no horizonte aí de 2010 ter completo essas linhas. A principal dificuldade de expansão do metrô é a obtenção de recursos. O Estado não consegue custear sozinho uma expansão rápida. Por isso, a linha amarela marca uma nova experiência, em que o Estado pretende buscar apoio da iniciativa privada, fazendo uma concessão. O grande avanço do metrô vai estar à medida de que ele tenha sucesso de uma parceria com a iniciativa privada. E a primeira experiência nossa vai ser com a linha 4. A linha 4, ela, nessa primeira fase, é um investimento de 934 milhões de dólares. Mas parte desse investimento é da iniciativa privada. Somando as duas fases, fase 1 e fase 2, a iniciativa privada, se obtivermos sucesso, deve investir 500 milhões de dólares no metrô. A linha 4, pela falta de capacidade de investimento, a linha 4 vem no sentido novo. O Estado vai bancar a infraestrutura, nós estamos fazendo todas as obras civis, são 734 milhões de dólares. Ele vai fazer toda a infraestrutura das estações, o acabamento completo de sistemas para 5 estações, Butantã, Pinheiros, Paulista, República e Luz, 5 estações. Butantã porque é a primeira e eu não ultrapasso o rio, dessa forma eu facilito a integração com os ônibus. Todas as outras são linhas de conexão ou com a ferrovia ou com outra linha de metrô. Essa é a lógica. E contamos numa segunda fase com a iniciativa privada para comprar o material rodante. Vai comprar os trens. A iniciativa privada, então, participaria de uma concessão por 25 ou 30 anos, entrando com investimento em material rodante. Depois desses 30 anos, ele devolve ao Estado. Tá? Então, é responsabilidade dele o investimento com a sinalização, né, o centro de controle operacional, né, e o material rodante, os trens. Ele vai ter que investir nos trens. E vai começar a operar o sistema com 5 estações. Em seguida, ele vem a segunda fase, ele vai completar 6 estações, um total de 11. Morumbi, Três Poderes, Faria Lima, Fradique, Oscar Freire e Higienópolis. Transporte, na verdade, funciona em 4 níveis diferentes. O primeiro nível é o nível do equipamento. Então, como objeto é o equipamento, você tem 3 tipos de equipamento: o ônibus, o trem e o metrô. Esse segundo nível é quando você descobre que existe um ser chamado usuário. Quando você olha para o usuário, o transporte já não é mais equipamento, o transporte é integração física e tarifária. Quando esse segundo nível está razoavelmente bem resolvido, engendra-se o terceiro nível, que é quando você passa a olhar para comunidades e descobre o papel do transporte, que ele não é mais a integração física e tarifária, mas ele pode ser um integrador ou um desintegrador de comunidade. Quando o transporte chega
numa comunidade afastada e arrebanha o cara para vir trabalhar em São Paulo, ele pode desestruturar a vida da comunidade, porque o cara trabalha, produz receita, gasta parte do seu salário no município no qual ele não tem nenhuma ingerência. Quer dizer, não vota, não tem nenhum papel no município, a não ser o de produtor. E, de outro lado, ele perde os laços na sua comunidade de origem, porque ele não está mais lá, não é mais conhecido. Então, é um papel que pode ser, se bem trabalhado, estruturador, mas, via de regra, é desestruturador de comunidade. E há um quarto nível, o último nível, é quando você consegue dar conta simultaneamente, desde um indivíduo até a região metropolitana. Mas agora se trata simultaneamente do indivíduo, do segmento, do município e da região metropolitana como um todo. É a percepção de que a diferença entre o indivíduo, o grupo, a comunidade, o município e a região metropolitana não está no objeto, mas está no zoom que você coloca na sua câmera. Se você dá um grande zoom, você vê indivíduo. Neste quarto nível, o transporte não é mais equipamento. Transporte é disponibilização de equipamentos urbanos. E quando eu digo disponibilização, não é só o acesso a um equipamento. O transporte tem a capilaridade de chegar às comunidades, saber quais as necessidades dessa comunidade e abrir uma discussão se é melhor botar uma linha de ônibus até a faculdade ou construir uma faculdade na comunidade. O transporte é um dos meios, tem as demais infraestruturas também, mas é um dos meios de homogeneizar uma estrutura urbana, isto é, diminuir a diferenciação. Aí nós vamos ter uma sociedade muito mais consciente, né, e com muito melhor qualidade de vida. E também o próprio espaço do uso público dos meios de transporte é algo que inclusive aproxima as pessoas. Nós vamos ter um pouco menos de segregação social, vai existir uma sociedade mais fraterna nesse processo todo, né, de convivência no espaço de transporte. Funcionamento social da cidade, não só para produzir, como também para as pessoas terem uma certa satisfação em morar na cidade. Ela precisa ter acesso às oportunidades, precisa ter acesso ao lazer, precisa ter a possibilidade de visitar outros lugares, outras pessoas, e o transporte é que garante isso. O Ítalo Calvino, o escritor já falecido, né? O Ítalo Calvino tem um livro que ele chama 6 Propostas para o Próximo Milênio, né? Mas ele diz lá no meio sobre o tempo, que o tempo é uma coisa muito boa de economizar, porque como você não pode armazenar, você economiza para gastar. Então, economia de tempo do transporte é uma coisa que é benéfica para todo mundo. Porque você precisa poder gastar o tempo em outras coisas que mais nobres do que você está circulando. Se você ganhar tempo para ir para o trabalho, se você vai ter mais tempo de lazer, tempo para gastar com sua família, tempo para se associar. Então, eu acho que esse é um papel nobre da boa funcionalidade de uma rede de transporte, economizar tempo para a população.